Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de estreia, exatamente, ano novo, série nova, e a gente já começa aqui com o pé direito a nossa exploração do Beyond the Wall, da Tria Editora. Ainda no ano passado eu cheguei a fazer o unboxing aqui desse material, vou deixar aqui no card para quem quiser conferir. Esse card já vai se tornar a nossa playlist enquanto a gente desbrava aqui todas as informações referentes ao Beyond the Wall, beleza? Quem está chegando agora aqui no canal, a situação é a seguinte: as nossas séries funcionam da seguinte maneira. Eu vou lendo o livro e toda semana sai um vídeo novo com os comentários a respeito dos pontos mais importantes, mais relevantes para apresentar o jogo para quem ainda não conhece, beleza? Então, se você curtiu a ideia, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Olha só, lá no nosso vídeo de unboxing a gente já deu uma folhada no livro, já viu mais ou menos como é que tá, mas eu vou relembrar aqui só algumas informações básicas para a gente poder começar a mergulhar aqui no conteúdo, beleza? O livro é capa dura preto e branco com alguns tons de verde ali no meio para dar aquele toque diferenciado. Não é um livro muito longo, tá? Ele tem acho que menos de 200 páginas, umas 150 mais ou menos por aí. E pelo que eu li até agora, é uma leitura bem rápida, bem fluida, bem direta, porque um dos objetivos do jogo é justamente esse. Você ter um sistema rápido, fácil, simples, sem ser simplório, né, como eu sempre gosto de falar, e que você possa jogar sem preparação. A ideia básica é essa, testaremos isso em breve. Mas enfim, hoje a gente vai dar uma passada geral pelas primeiras informações aqui do livro, tá? Eu vou parar aqui rapidinho só no sumário para mostrar para vocês. Olha só, o livro ele não é dividido em capítulos, né, assim, descritos, mas em algumas partes, tá? Então a gente vai ter aqui basicamente 1, 2, 3, 4, 5 partes. E hoje a gente vai começar a ter uma visão geral aqui dessa primeira parte, que trata das regras básicas do livro. Então, alguns conceitos iniciais, para vocês já terem uma noção de como é que o jogo se apresenta, como é que o jogo se organiza. Mas já adianto que quem está acostumado com jogos de fantasia medieval, quem está acostumado ali com os famosos similares ao D&D, não deve ter problema nenhum em compreender as regras. É algo bem simples para quem já tem esse conhecimento prévio. Para a gente começar a mergulhar no livro, aqui olha, na primeira parte de regras básicas, a gente vai encontrar regras para criar personagens e jogar as sessões de Beyond the Wall. Então ele já começa ali indo direto ao assunto. Eu vou pegar aqui e vou ler uns trechinhos da introdução para dar uma ideia geral de como é que o livro se apresenta, qual é a proposta de jogo que o livro busca trazer para vocês, beleza? Então se liga aí. Beyond the Wall é um conjunto simples de regras similares às versões mais antigas do RPG de fantasia mais popular do mundo. O jogo foi desenvolvido para ser fácil de aprender e rápido de usar em mesa. Há muitos jogos desses disponíveis, mas Beyond the Wall é diferente por duas razões. E aí ele vai vender o peixe dele. Vamos dar uma conferida e aí eu faço os comentários, beleza? Primeiro diferencial, né, seria a temática. Beyond the Wall pode representar a maioria dos tipos de histórias de fantasia, mas é particularmente adequado para a literatura de fantasia mais branda, exemplificada pelos primeiros 3 romances Terra-Mar, de Ursula K. Le Guin, ou Le Guin, e as Crônicas de Prydain, ou Prydain, de Lloyd Alexander. Estas histórias são de baixa fantasia sobre heróis encontrando seu caminho em situações perigosas. Confesso que não conheço nenhuma das duas obras. Se você conhece, se você já leu, deixa aí o seu comentário. Mas acho que pode ser um tipo de história interessante. Me parece, à primeira vista, tá? Lembrando que eu não li ainda o livro todo, aquele tipo de jogo para heróis iniciantes, mas que realmente mergulha um pouco nesse universo. Porque o que geralmente a gente vê, vamos montar aqui um grupo de heróis iniciantes. A primeira coisa que vocês fazem é ir embora do local onde vocês nasceram. Então assim, a proposta do jogo, até onde eu entendi no presente momento, gira um pouquinho mais ali em torno de você dar uma corzinha a mais, de você, entre aspas, aqui, gastar um tempo a mais maturando esses personagens. Mas vamos ver se é isso mesmo, né? Enfim. O segundo diferencial aqui do Beyond the Wall, segundo ele próprio, jogar imediatamente. Embora as regras básicas de Beyond the Wall sejam similares às dos muitos outros jogos baseados no RPG de fantasia mais popular do mundo, ele oferece algo que falta nos outros: ferramentas para jogar uma sessão quase que imediatamente e com pouquíssima preparação. Testaremos isso, hein? Utilizando guias de personagens e pacotes de cenários especiais, um grupo de jogadores com um único mestre de jogo deve ser capaz de jogar por cerca de 3 a 5 horas com absolutamente zero preparação, desde criar personagens a saborear um sucesso glorioso ou uma derrota amarga. Então assim, basicamente, qual é a proposta oficial, vamos falar assim, né? Vamos chamar dessa maneira, do jogo. Você chegar ali com zero de preparação, criar os personagens, e você, utilizando esses guias de personagem que ele chama, né, e pacotes de cenário, você vai adequando ali a história e vai também, talvez, imagino eu, né,
sorteando ali, né, o que vai acontecendo e vai manejando ali a história. A proposta de jogo é essa. Mas o próprio livro coloca aqui um pouquinho mais à frente que você também pode jogar da maneira mais tradicional, né, vamos dizer assim, né, bolar a sua própria história e tal e seguir adiante. E também nesses casos, o livro seria útil para você justamente porque ele é um sistema sem complicação, que você consegue jogar de forma bem rápida, então você não perderia esse tempo batendo muito a cabeça para bolar as suas próprias histórias, caso você não queira usar ali, né, os pacotes de cenário. Porque assim, como vocês podem estar imaginando já, o Beyond the Wall ele não tem um cenário oficial, pelo menos aqui no livro. Ele vai trazer esses pacotes, perdão, esses pacotes de cenário que vão servir como ambientações base, né, para você começar ali o jogo e de repente, dali por diante, desenvolver com o seu próprio grupo. E agora, só para a gente fechar essa parte aqui da introdução, o livro ele apresenta aqui de forma bem direta qual é o conteúdo dessas partes aqui que eu mostrei para vocês ali no sumário. Então, basicamente, aonde estamos agora? Regras básicas. Ele fornece todas as regras necessárias para criar personagens e jogar. É isso que veremos nos próximos vídeos. Segunda parte, como jogar. Lhe diz como sentar e jogar uma sessão completa de Beyond the Wall em uma única noite, desde criar personagens até completar uma aventura. Terceira parte, feitiços. Lista de truques mágicos, feitiços, rituais, etc. Bestiário, uma seleção de monstros para usar durante o jogo, assim como orientações para criar seus próprios monstros, isso é interessante. E aqui ele coloca, não considera como partes do livro, mas tem dois apêndices, vamos chamar assim, que são justamente os guias de personagem para ajudar a criar, né, os personagens, para dar o diferencial de cada um deles, e também os pacotes de cenário, que vão ser essas aventuras prontas, ou mini ambientações, ou alguma coisa desse tipo. Eu só passei a vista, mas ainda não li com atenção. Quando chegarmos no momento apropriado do livro, vamos explorar isso aí com detalhes. Avançando um pouco, o próximo tópico que o livro vai trazer é o que os números significam. Isso aqui, na verdade, vai ser uma série de outros tópicos menores com os conceitos básicos do jogo, que, como eu falei lá no início, quem está acostumado já com D&D e seus similares, de fato não deve ter nenhum problema para compreender o funcionamento disso. Mas ainda assim, tem um detalhezinho ou outro que aqui funciona de forma diferente, então a gente vai pensar alguns detalhes, mas vamos dar uma passada geral sobre tudo que o livro trata aqui, tá? Primeiro ponto que ele traz é a questão da classe. Aqui, no Beyond the Wall, inicialmente, ou de uma maneira geral mais ampla, a gente vai ter só 3 classes, tá? Que são aquelas classes mesmo bem raiz ali, né? É o guerreiro, o ladino e o mago. Claro, naqueles famosos pacotes, né, guias de personagem, melhor dizendo, que eu comentei ainda há pouco, você vai encontrar uma maneira ali de personalizar, de diferenciar um pouquinho melhor, né, um guerreiro de outro. Então nem todo guerreiro vai ser igual, nem todo ladino vai ser igual e nem todo mago vai ser igual. Você vai ter essas opções de personalizar, né, o personagem justamente usando esses guias para criação, que estão mais lá para o final do livro, beleza? Outro ponto interessante de comentar aqui é a questão do nível, olha só. Segundo essas informações preliminares aqui, o Beyond the Wall ele é pensado para funcionar com personagens do nível 1 até o 10, tá? E aí a gente vai ter aquela ideia básica ali, né? Personagens de primeiro nível são iniciantes ali começando a sua jornada de aventura. Quando eles chegam mais ou menos ali por volta do 5º nível, eles já são considerados personagens habilidosos, competentes naquilo que eles fazem, né? E lá pra frente, no 10º nível, seriam as lendas, né? Aqueles sobre o qual as histórias são contadas, esse tipo de coisa. Então, basicamente, o funcionamento do sistema ou a proposta de jogo vai do nível 1 até o nível 10, o que eu acho que é extremamente satisfatório. Outro ponto que vale a pena mencionar aqui é a questão dos atributos, tá? Aqui no livro ele faz uma apresentação geral básica, já joga aqui na sua cara a tabela, né, dos valores dos atributos e os seus respectivos modificadores. Aqui eles vão variar, né, entre 1 e 19, tá, o valor do atributo, e os modificadores vão variar entre -4 até +3, beleza? Quais são esses atributos? São os 6 atributos básicos que a gente, que já está acostumado com jogos de fantasia medieval no geral, né, já sabe de cor e salteado. Mas eu vou colar aqui. São força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. O detalhe é o seguinte, aqui ele vai trazer uma explicação básica, né, sobre cada um deles, também sem grandes mistérios, e no finalzinho aqui ele vai dizer como esse atributo se aplica em termos de regra, de uma maneira bem ampla. Então, só para dar um exemplo que vocês já devem conhecer. Força. O modificador de força, ele vai influenciar ali no seu ataque, né? Se você estiver utilizando uma arma corpo a corpo, e também vai influenciar no seu dano. Então, basicamente, é assim que as coisas são organizadas, mas aqui nos atributos a gente já tem alguns pequenos diferenciais em relação a outros jogos, tá? Então, só para citar o que é diferente. No caso aqui, a inteligência,
que, pelo menos na minha experiência nos jogos que eu conheço, geralmente esse bônus vai influenciar na sua capacidade de lançar magias ou na quantidade de magias que você pode lançar por dia. Aqui no Beyond the Wall, o bônus, né, o modificador de inteligência, ele vai refletir, na verdade, na quantidade de idiomas que você consegue falar. Eu não sei, até este presente momento, se tem algo, né, que conceda para o personagem magias bônus ou a habilidade de lançar mais magias, porque eu ainda não sei como é que isso funciona aqui no jogo. Mas a inteligência, nessa primeira aparição aqui, se faz referência à quantidade de idiomas que o personagem sabe. Ou seja, quanto mais inteligente ele é, maior o bônus que ele vai ter nesse atributo, e isso vai lhe conceder mais idiomas. Como o jogo não tem um cenário específico, o próprio livro diz aqui que você, com um grupo ali, com o narrador, devem decidir se isso realmente faz diferença ou, dependendo do cenário que vocês estão utilizando ali, quais seriam os idiomas que seriam relevantes para a história, beleza? Então, só esses pequenos avisos gerais aqui. Outra que funciona um pouquinho diferente, melhor dizendo, né, outro atributo que funciona um pouquinho diferente, é a questão da sabedoria. A sabedoria, o modificador vai influenciar ali nos saves, né, nas salvaguardas, nas jogadas de salvamento contra magia, mas um tipo de magia específico, magia que busque ali cativar, né, amedrontar ou controlar o personagem. Para esses tipos de magia, o seu modificador de sabedoria entra em cena, beleza? E para fechar, temos o carisma. Aqui, o carisma, ele vai influenciar, o modificador de carisma, ele vai influenciar na quantidade de aliados que você pode ter. Aliados são aqueles amigos mais próximos ali que vão seguir nas aventuras junto com vocês. A gente vai comentar sobre eles com mais detalhes num próximo vídeo. Mas, regra geral, os personagens podem ter no máximo, salvo engano, 4 aliados. Mas se você tiver um carisma alto, você pode ultrapassar esse limite. Então, basicamente, essas são as diferenças dos atributos para o que a gente já conhece de outros jogos. Os outros funcionam quase que exatamente da mesma forma. Seguindo adiante, o livro trata aqui de tendência, ou alinhamento, como a gente conhece em outros jogos. E ele vai trazer aqui, olha, ordem, caos e neutralidade. Isso aí é algo que você pode achar que conhece, mas geralmente os livros tentam diferenciar um pouquinho essa questão de ordem e caos, principalmente, de bem e mal. Não é a mesma coisa, tá? Eu vou ler um exemplo aqui que o livro traz, que eu acho que é legal para ilustrar essa diferenciação. Ele começa falando aqui, por exemplo, da ordem. Aí ele diz mais ou menos como seria um personagem ordeiro, o que ele preza e tal, mas aí ele dá um exemplo no finalzinho. Se liga aí, olha só. Personagens com tendência à ordem não são necessariamente indivíduos bons ou gentis. Um herói que busca suprimentos para a sua aldeia inteira e protege a terra, tornando-a pacífica para todos, é um personagem ordeiro, beleza. Contudo, um tirano que pune crimes de forma excessivamente dura e que reprime celebrações e outras diversões em suas terras para que as coisas permaneçam para sempre quietas, também é uma criatura ordeira. Então, através desses exemplos que ele vai dando aqui, ele busca fazer essa diferenciação entre bem e mal e caos e ordem, beleza? Mas, de alguma forma, você vai lendo aqui, né, e vai escolher qual seria a tendência que você considera mais adequada para o seu personagem. Um ponto que eu achei bem interessante aqui também, queria comentar com um pouco mais de detalhes com vocês, é a questão, olha, da iniciativa. Como é que vai funcionar aqui? Segundo essa primeira informação, a iniciativa do personagem, ela está ligada, né, ao nível do personagem, à classe e à destreza, né, o modificador de destreza dele. Então, a soma ou a mistura dessas três coisas é que vão determinar qual é a iniciativa do personagem. E pelo exemplo que ele dá aqui, olha só, ele tem um ponto de iniciativa por nível. Então, primeiro nível ele tem uma base de 1, segundo nível 2 e assim vai. Mas a classe também influencia. Então, por exemplo, ladinos recebem mais 2 de iniciativa, por serem ladinos. Guerreiros, mais 1. E magos não recebem bônus de iniciativa. Então, aí a gente já tem um ladino de primeiro nível, teria uma iniciativa básica de 1, porque ele é primeiro nível, mais 2, porque ele é ladino, já seriam 3, mais o bônus, né, o modificador que ele tiver aí de destreza. Então, é mais ou menos assim que funciona a iniciativa. Achei diferente, achei interessante. Vamos ver como é que vai se comportar isso aí durante o jogo, beleza? Na sequência, ele traz uns outros conceitos que são bem básicos também, levando em consideração que já tem um conhecimento prévio, né? Que é a questão do bônus base de ataque, que você vai melhorando ali de acordo com a sua classe, de acordo com o nível que você vai atingindo. Classe de armadura também funciona mais ou menos da mesma forma. Você começa com uma armadura, uma CA básica de 10, mais o seu modificador de destreza, mais o bônus que a armadura porventura lhe conferir. E temos também a questão dos pontos de vida, também sem muito mistério aqui. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa que já vi em outros livros, mas às vezes a gente esquece.
Os pontos de vida, eles são uma medida abstrata, né, do quanto o seu personagem aguenta levar de dano num combate. Então, basicamente, é o seguinte, que às vezes a gente esquece desse detalhe. Conforme os pontos vão caindo, não quer dizer que de fato você esteja levando porrada. Isso pode ser aquele ataque que pegou de raspão, aquela coisa que deu um sangramento que dói, mas não é um ferimento tão grave assim, até que você chega no 0 pontos de vida. Aí, quando você chega no 0, é justamente aquele golpe que te acertou em cheio, aquele golpe que conseguiu de fato perfurar a sua armadura ou alguma coisa assim, as suas defesas, esse tipo de coisa. Então, só uma questão de narrativa, mas que às vezes é importante a gente lembrar. Só antes da gente avançar para o próximo tópico, só para mostrar um pouquinho também como o livro está organizado, essas caixinhas aqui meio esverdeadas, elas vão aparecendo ao longo do livro e elas vão dando exemplos do que está sendo dito. Um primeiro exemplo, para você ter aquela primeira noção de como é que funciona. Eles sempre colocam aqui no final que essa determinada regra vai ser melhor explorada na página tal ou na parte tal do livro. Mas ele já vai te dando ali um exemplo do funcionamento dela para você já ir entendendo a mecânica da coisa, beleza? O próximo tópico que ele vai abordar aqui são justamente, olha, as jogadas de salvamento, as salvaguardas, os saves. E aqui ele vai justamente pegar uma ideia que é bem antiga. Eu me lembro de algo semelhante a isso no AD&D. Porque aqui os salvamentos, né, as jogadas de salvamento, elas vão ser baseadas na sua classe, né, e elas vão melhorando de acordo com o nível. Conforme você vai subindo de nível, você vai melhorando esses saves, tá? Então eles já estão pré-definidos numa tabela lá que diz respeito a cada uma das classes, que a gente vai dar uma olhadinha no próximo vídeo. Mas existem aqui no jogo, no Beyond the Wall, 5 tipos de salvamento, que são veneno, sopro, polimorfia, magia e itens mágicos. Aqui, claro, ele vai se adequar ao nome, né, ao que você já imagina de primeira quando você lê o nome, mas eles tentam ser pelo menos uma categoria um pouquinho mais ampla das coisas. Então, por exemplo, aqui, olha, a polimorfia. Jogada de salvamento quando um personagem é alvo de certos efeitos poderosos que tentam alterar o seu corpo como um todo, como transformá-lo em um porco ou em uma estátua de pedra. Item mágico. Certos itens produzem efeitos similares à magia, e esta jogada de salvamento é utilizada para resistir a tais ataques. Sopro também é utilizado para representar outras circunstâncias onde movimentos rápidos podem ajudar o personagem a evitar um efeito ou dano. Então, assim, eles têm essa categorização aqui, mas na descrição deles, às vezes eles avançam um pouquinho para tornar o save algo mais amplo do que simplesmente o próprio nome sugere, beleza? E para a gente fechar aqui o conteúdo desse primeiro vídeo, a gente vai ter pontos de sorte, tá? Aqui, essa mecânica certamente vai ser explorada mais na frente do livro, mas basicamente os personagens começam com uma quantidade X de pontos de sorte, salvo engano são 3, e eles podem usar esses pontos para rerolar. Não sei ainda se rerolar a jogada inteira ou rerolar dados específicos, mas aquele negócio, jogou, se deu mal, se você tem pontos de sorte, ainda existe esperança. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aqui o nosso primeiro vídeo, né, explorando o Beyond the Wall. Quem assistiu até agora, muito obrigado, deixa aí seu like, seu comentário, né, pra gente continuar batendo papo, trocando informações, e a gente se encontra na próxima resenha.